Olá, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você sabe o que são problemas sociais? Ou até mesmo por que eles existem? Ou como resolvê-los? Bem, são perguntas com respostas um tanto fáceis. Porém, se elas são tão fáceis, por que tantas cidades ainda enfrentam os mesmos problemas sociais de décadas atrás? As respostas para essas perguntas vamos encontrar hoje. Embarque comigo nessa viagem e vamos até a cidade de General Menar, localizado no leste sergipano. O município possui aproximadamente cerca de 3.400 habitantes, sendo um dos menores municípios do estado. E não é por causa de seu tamanho que ele está livre de ter problemas. Antes de partirmos para os atuais problemas da cidade, vamos entender como a cidade surgiu. Em meados do século XIX, a antiga marcação dos tropeiros dava os primeiros passos, sendo usada como ponto de encontro dos tropeiros viajantes, que por aqui passavam indo rumo a diversas cidades. Até então, as terras de marcação dos tropeiros eram pertencentes a Rosário do Catê. Foi apenas em 16 de novembro de 1963 que teve sua emancipação, recebendo o nome de General Menard, em homenagem ao general Augusto Menard Gomes, político sergipano que por 2 vezes foi governador do estado de Sergipe. Quanto ao desenvolvimento da localidade, alguns recursos básicos como água encanada e energia elétrica só foram chegar na cidade em meados das décadas de 50 e 60. Mas esses recursos eram um tanto precários e sem uma estrutura adequada. Agora que conhecemos um pouco sobre o passado da cidade, vamos entender como era viver na antiga marcação. Para isso, fomos conversar com 2 moradoras ilustres da nossa cidade. A primeira delas foi Dona Dé, que desde 1941 vive aqui. Hoje, com 81 anos, ela nos contou um pouco sobre como era viver na antiga marcação. Quando a senhora era criança, qual era o aspecto da localidade? Era de cidade desenvolvida ou de um aspecto de povoado? Era povoado, sítio mesmo. Quando a senhora era criança, a cidade tinha água encanada e energia elétrica? Não, Como eram as ruas? Elas eram calçadas ou de terra batida? terra batida. Qual era a principal forma de trabalho? Braçal mesmo. A localidade tinha muitas escolas? Não, tinha 2. Quando alguém ficava doente, para qual local era levado? José de Catete, pro hospital. Dessa época para os dias de hoje, o aspecto da cidade mudou muito? Mudou. Quais são os principais problemas da cidade? Não ter ocupação para os jovens, né? Porque tudo depende dos jovens, né? E não tendo o que eles fazem, se torna a cidade um êxodo, né? Porque os jovens vai trabalhar quando arruma em Carmópolis, né? E quando mais em Aracaju. Entendi. Em sua opinião, existe favorecimento político para acesso a serviços públicos, saúde, em casos de conjuntos habitacionais, por exemplo? Existe. Porque se não tiver conjunto, se não tiver, não tem assim, em que não tem desenvolvimento, né? Não tem crescimento também. Entendi. Em sua opinião, o que deve ser feito para melhorar a sua cidade? O prefeito bom, o vereador também se interessa pelos jovens. Depois de falarmos com Dona Dé, fomos falar com Maria do Carmo, outra moradora ilustre que reside aqui desde 1942. Quando a senhora era criança, qual era o aspecto da localidade? Era a cidade desenvolvida ou tinha um aspecto de povoado? Aspecto de povoado. Quando a senhora era criança, a cidade tinha água encanada e energia elétrica? Não, Como eram as ruas? Elas eram calçadas ou de terra batida? era de terra batida. Qual era a principal forma de trabalho? Era
na roça, trabalhando braçal. A localidade tinha muitas escolas? Não, tinha só duas escolas. Era a escola rural, como eu já falei. Quando alguém ficava doente, para que local ela era levada? Era para Rosário do Catete, vez para Aracaju, depende da doença que tivesse. Dessa época para os dias de hoje, o aspecto da cidade mudou muito? Mudou bastante. Mudou bastante. Eram as casinhas muito casa de taipa, eram casas muito derribadinhas, né? E hoje todo mundo tem sua casa. Quais são os principais problemas da cidade? Falta de trabalho, muitas pessoas desempregadas. Em sua opinião, existe favorecimento político para o acesso a serviços públicos, saúde, casas inclusivas habitacionais, por exemplo? Tá bem. Sobre a saúde está tudo bem. Em sua opinião, o que deve ser feito para melhorar a cidade? O saneamento Saneamento básico. A partir das entrevistas das ilustres moradoras, vemos que apesar de ter tomado a cidade, o município permanecia em um aspecto de povoado, tendo poucas oportunidades de emprego, poucas escolas ou até mesmo ausências de empresas na localidade. Agora que já conhecemos um pouco sobre o passado de General Mainá, vamos nos concentrar no presente da cidade. Para começar, vamos nos basear pela primeira pergunta. Qual o atual aspecto da cidade? Atualmente, sim, a cidade perdeu este aspecto de povoado, mas será que com as outras perguntas aconteceu o mesmo? Quanto aos recursos básicos de água e energia, sabemos que no passado esses recursos eram presentes, mas de uma forma precária. Atualmente, a cidade oferece um fornecimento de água e energia estáveis. Já as ruas, que no passado eram de terra batida, atualmente são pavimentadas com paralelepípedos e com asfalto. Porém, algumas ruas apresentam ainda a falta de pavimento ou esgotos a céu aberto. Falando de trabalho, antigamente era de forma braçal, na sua maioria agricultura familiar. Atualmente, as formas de emprego, em sua maioria, são da área Petrobras, localizada em Camópolis, ou na área da Vale do Rio Doce, localizada em Rosário do Catete. Falando de educação, no passado a localidade possuía duas escolas, sendo uma de ensino primário e uma de ensino básico. Atualmente o município conta com 4 escolas, sendo 2 de educação primária e 2 de educação básica, sendo uma delas o CEPMCS. E foi pensando no futuro que fomos falar com o secretário de obras da cidade, o senhor Givaldo Lídio. Qual é a função da secretaria e quais os setores ela atua? A função da secretaria é manter os órgãos públicos em atividade, na condição de manutenção, de conservação, do bem-estar. Qual a porcentagem do asfaltamento das ruas de General Mainá? Hoje nós já estamos na faixa de 40% a 50% já. Em sua opinião, a infraestrutura da cidade, como rede de esgoto, coleta de lixo, por exemplo, é adequada? A coleta de lixo, sim. A rede de esgoto precisa melhorar. General Mainá tem problema relacionado à falta de moradia para a população? O que tem sido feito para resolver esse problema? Até que a gente não sente essa falta de moradia, né? As pessoas é que a gente dificilmente você vê alguém assim que não tem onde morar, né? Tem dificuldade, que isso aí é em geral. Não tem como que a gente não consegue zerar, né? General apresenta oportunidade para os jovens. O que a prefeitura tem feito para oferecer oportunidade para a juventude? Olha, nessa gestão eu tenho acompanhado o que o prefeito tem feito pelos jovens, dado a oportunidade, porque se você vê o maior número de contratados hoje pela prefeitura é todo morador de General Mainá. Quais são os principais problemas da cidade e o que está sendo feito pela gestão atual para resolver? Os problemas assim como que... Problema em geral. Bom, o que a gente está podendo fazer, nós estamos fazendo, né?
E dificilmente eu não vejo aqui reclamação. Tá? Então eu não tenho assim fato para dizer a vocês que a gente estamos trabalhando em tudo que vai aparecendo, na verdade coisas pequenas a gente tem feito aí, atendendo a solicitação da comunidade. Quais foram as principais mudanças positivas e negativas da cidade de General Menardi nos últimos anos? A positiva eu posso dizer que foi o prefeito assumiu a gestão como 2 mandatos, melhorou bastante a condição de vida da população, certo? No termo de limpeza, como o lixo mesmo, que antes não existia, hoje você vê que tem a coleta de segunda a sexta direitinho. Esses entulhos que é colocado aí também, a gente tem feito o nosso trabalho, terças e quintas recolhendo, então eu acho que a gente está feito uma melhoria bastante. E a cidade hoje a gente tem assim, até uma visita até caixa postal saudável. E é claro que toda boa pesquisa deve ouvir de quem mais importa, e por isso fomos às ruas perguntar o que a população acha de alguns serviços públicos da estrutura da cidade. Perguntado se as pessoas moravam em casa própria ou de aluguel. Cerca de 93% das pessoas perguntadas moram em casa própria e somente 5% dos perguntados moram de aluguel. Foi perguntado se General Menardi apresenta bons espaços de lazer. 30% responderam praças, 22% responderam quadra de esportes, 10% responderam campo e 38% responderam que a localidade não apresenta bons espaços de lazer. Foi perguntado se General apresenta oportunidade de estudo ou emprego. 18% responderam que sim, a cidade proporciona essas oportunidades. E 83% responderam que a cidade não proporciona oportunidades de estudo ou emprego. Foi perguntado como anda a situação do saneamento básico. 15% responderam que a situação está boa ou regular. E 85% responderam que a situação está ruim ou péssima. Foi perguntado o que as pessoas acham da coleta de lixo. 13% disseram que a coleta precisa melhorar e 87% disseram que a coleta é adequada. Vimos ao longo desse pequeno documentário que o município de General surgiu em meados do século XIX, passou a ser cidade em 1963 e enfrentou e ainda enfrenta diversos problemas estruturais. Esse documentário teve o intuito de mostrar quais os problemas foram resolvidos e quais ainda restam a serem resolvidos. Esperamos que no futuro esses atuais problemas também tenham se resolvido. Agradecemos a todos que colaboraram com esse projeto, desde os entrevistados até os colaboradores, e também a nossa instrutora, a professora Vanilza.